Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. O tema de nossa aula será a análise curricular e elaboração do processo seletivo. Quando a empresa recebe os currículos de candidatos à possível vaga, elas terão que analisar criteriosamente se aqueles currículos estão dentro dos requisitos mínimos necessários para aquela vaga ou para aquelas vagas. Então, a primeira observação dentro dos currículos recebidos será se eles se encaixam à área, ao objetivo, se eles possuem a experiência naquela função. Então, eu vou fazer com que haja um filtro para que eu possa eliminar currículos que não estão dentro do que eu exijo como requisito mínimo, como competência mínima para aquele candidato ou aqueles candidatos exercerem a função que eu estou colocando em aberto. Então essa análise ela precisa ser uma análise que verifica os pormenores. Se eu pedir experiência, eu vou analisar aqueles currículos que possuem experiência. Vou eliminar aqueles onde não há experiência na área. Se eu pedir que o candidato tenha o domínio de um determinado idioma, eu vou selecionar aqueles currículos onde o candidato expôs que tem fluência ou um nível intermediário de determinado idioma. E aqueles que não se encaixam, certamente eu irei eliminar. Então a análise ela vai partir daqueles pressupostos, dos requisitos mínimos que a empresa já colocou no anúncio e que vai servir de base para que o gestor, juntamente com uma agência de empregos ou juntamente com o seu recursos humanos, possa fazer a escolha assertiva. Lembrando que primeiramente essa escolha se trata de uma escolha que você está fazendo por meio de um papel. Você não conhece aquela pessoa e você vai acreditar naquelas informações. Você só vai ter certeza e vai poder ter um contato mais aprofundado a partir do momento que você chamar aquela pessoa, aquelas pessoas para fazerem testes, participarem de entrevistas e do processo seletivo como um todo. Então, primeiramente, esse currículo tem que estar bem escrito, como nós já falamos no vídeo anterior. Esse currículo tem que atender a essas competências exigidas pela empresa para que ele possa ser escolhido. É importante que essa escolha ela seja mensurada. Quantos currículos chegaram? Quantos currículos nós eliminamos? Quantos currículos foram escolhidos? Os candidatos atenderam às nossas expectativas dentro dessa análise curricular ou ficaram a desejar? É importante essa mensuração para que você possa também ganhar conhecimento em relação à análise curricular. Após analisar os currículos e selecionar um ou vários candidatos, dependendo do número de vagas que você tiver dentro da organização, você vai começar a pensar na elaboração do processo seletivo, dos métodos e das estratégias que você vai utilizar para poder conhecer melhor aquele candidato que você só conhece por meio do papel. Um dos métodos é a entrevista. Ela pode ser formal ou informal. Ela pode ser individual ou coletiva. A entrevista tem como parâmetro você aplicar questões ao candidato, aos possíveis candidatos, a fim de que ele possa se expressar, mostrar um pouco mais do que ele é, tanto como pessoa quanto como profissional. Então as perguntas elas podem ser perguntas que se relacionam à parte pessoal e também à parte profissional. É importante mesclar essas questões a fim de dar um espaço maior para aquele candidato possa se mostrar. Ela pode ser individual, eu posso entrevistar um candidato por vez, ou pode ser coletiva, eu posso fazer uma entrevista com vários candidatos, fazer várias perguntas, verificar como cada um se comporta nessa entrevista coletiva. Então as questões devem ser bem elaboradas. Geralmente as empresas, quando aplicam a entrevista, elas vão ter não somente o gestor da empresa, mas também aquela pessoa responsável pelos recursos humanos, uma pessoa responsável pelo agenciamento. Então, em geral, 3 pessoas participam desse processo para observar melhor os candidatos. Muitas vezes, o que você pode fazer é distribuir para cada um
o tipo de observação a ser efetuado. Então, o gestor vai observar a parte profissional, o recrutador do recursos humanos vai observar a parte pessoal, o agenciador vai fazer uma mescla, observar os dois, a fim de que você possa ter uma observação um pouco mais ampliada e você possa ser mais assertivo na sua escolha ou nas suas escolhas, dependendo do número de candidatos que você pretende contratar. Você também pode utilizar o método da dinâmica. Então eu não quero simplesmente ter uma entrevista. Além da entrevista, eu quero também aplicar dinâmicas com o meu candidato, com os meus possíveis candidatos. A dinâmica ela é interessante porque ela faz com que aquele indivíduo possa se soltar ainda mais. Muitas vezes pessoas possuem pavor de entrevistas e nas dinâmicas elas podem mostrar melhor as suas competências, o seu aspecto de cooperação, o seu aspecto de liderança. Então muitas vezes aquele candidato que é excelente, numa entrevista ele trava. Então é importante muitas das vezes que as empresas mesclem os seus métodos. Utilize a entrevista, além da entrevista, uma dinâmica. Ali você pode usar jogos, brincadeiras e ter também essa distribuição na hora de avaliar. Você tem um avaliador que pode ser o gestor da parte de liderança, você tem um avaliador que pode ser o recrutador ali do recursos humanos na parte de cooperação e você pode ter uma pessoa que seja de uma agência ou próprio da empresa mesmo, que possa observar se aquela pessoa ela se saiu melhor na dinâmica, ela tem um espírito criativo dentro das dinâmicas que foram fornecidas. Então você pode fazer essa mescla e essa distribuição de observação que vai ser muito mais enriquecedora para que você possa finalmente escolher um candidato ou vários candidatos para as vagas que estiverem abertas. Dentro desse processo de dinâmica, eu posso utilizar também jogos de lógica. Algumas empresas preferem utilizar, ao invés da entrevista, os jogos de lógica. Então eu não preciso entrevistar porque esse candidato ele precisa ser bom em matemática, bom em exercícios de reflexão, então não necessariamente ele precisa responder algumas questões. Então ao invés de entrevistá-lo, eu vou utilizar um exercício de lógica, uma dinâmica, ou dentro da dinâmica colocar esse exercício de lógica. Veja como é ampla a possibilidade do processo seletivo. Eu posso aplicar a entrevista, a dinâmica e o exercício de lógica dentro da dinâmica. Eu posso aplicar o exercício de lógica e a dinâmica para ver outras competências, outras habilidades desse candidato. Então eu posso mesclar os métodos. O exercício de lógica, como eu falei, é importante para você fazer com que o candidato mostre a possibilidade que ele tem de refletir sobre questões, a possibilidade que ele tem de mostrar também o nível de conhecimento em relação à matemática. Então, ela amplia um pouco mais a visão que você tem daquele candidato e das competências que ele já possui, as habilidades que ele possui dentro dessas duas áreas. Também um método muito interessante é a redação. Além de utilizar a entrevista ou a dinâmica, eu também posso aplicar a redação. Dentro da dinâmica, eu também poderia colocar um texto para que aqueles candidatos que estão participando da dinâmica pudessem escrever e tratar sobre um tema. E depois ler em voz alta para todo o público. Seria interessante dentro da dinâmica você fazer isso. Mas eu posso também separar. Eu fazer uma redação, esse candidato ele vai ter um tema ou pessoal ou profissional, ele vai desenvolver isso e depois eu chamo ele para uma entrevista. Ou então eu faço o contrário, eu faço uma entrevista e além da entrevista eu aplico a redação. Então não existe uma sequência pré-definida. Você pode usar a sequência que você quiser. Você pode usar só a entrevista, você pode usar a entrevista, a redação e a dinâmica, você pode usar a dinâmica e um exercício de lógica. Isso fica a critério da vaga e também da empresa que está contratando. Então a gente vai moldando o processo seletivo de acordo com os requisitos daquela vaga. Além disso, você vai ter juntamente aos métodos, como eu já falei, entrevista formal, informal, as estratégias. Então, é formal, é informal, é sequencial, é não sequencial, é randômica, é seriada. Eu vou analisar tudo isso para poder fazer um processo seletivo que esteja adequado a métodos e estratégias. É bom eu mesclar a informalidade com a formalidade, a sequência com a não sequência, para que eu possa ter um processo seletivo bem enriquecedor. Um processo seletivo que faça com que
a minha escolha ou as minhas escolhas sejam mais assertivas. Então, o objetivo principal do gestor e de sua equipe de RH, nesse momento, é analisar os currículos, fazer as escolhas dos candidatos, elaborar esse processo seletivo amplo e rico, a fim de encontrar os melhores métodos e as melhores estratégias para, possivelmente, contratar um indivíduo ou alguns indivíduos para a vaga ou para as vagas em aberto. E em sala de aula, professora, o que nós vamos fazer? Bom, em sala de aula, nós já fizemos toda a distribuição dos currículos. Cada aluno montou um currículo ou vários currículos e distribuiu para as empresas contrárias, que são empresas fictícias das equipes que fazem parte da turma e que vão agora selecionar esses currículos. Então, cada equipe recebeu de 3 a 10 currículos, por exemplo. Cada equipe agora vai analisar esses currículos, vai ver quais estão dentro das possibilidades que foram colocadas ali no anúncio e vai fazer a sua escolha ou as suas escolhas. Eu vou pedir para que vocês escolham no mínimo 3 candidatos para que esse processo seletivo possa ser mais abrangente, para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada sobre esses candidatos. E aí, com os currículos em mãos, vocês vão fazer essa análise de verificar se está dentro do objetivo da área, se está dentro das competências mínimas exigidas, se vocês acreditam que aquele candidato ele está apto para o processo seletivo, vocês vão então fazer aquela mensuração, quantos currículos que chegaram para vocês, quantos que estão dentro do que vocês pediram, quantos candidatos vocês vão chamar para o processo seletivo. E aí vocês vão criar, como empresas, os processos seletivos. Vocês vão escolher o método ou os métodos, entrevista, redação, partindo dos modelos que eu vou passar para vocês, exercício de lógica, toda essa parte que eu falei no decorrer do vídeo, e aí vocês vão também escolher as estratégias, se vai ser formal, se vai ser informal, se vai ser sequencial, se vai ser não sequencial. Vocês vão colocar isso no papel e vão criar. Então, se eu vou preferir trabalhar com a entrevista e com a dinâmica, a minha equipe vai ter que elaborar uma entrevista com as possíveis questões, a minha equipe vai ter que elaborar a dinâmica ou as dinâmicas com os possíveis jogos, as possíveis brincadeiras, para poder analisar os candidatos. E vocês vão distribuir também dentro das equipes, das empresas fictícias, quem vai observar o quê. Então, cada aluno ali, que vai estar participando como gestor, vai poder fazer a observação de parte pessoal, parte de cooperação, parte de liderança, para que vocês possam analisar bem aquele candidato ou aqueles candidatos para a vaga que vocês abriram e verificar qual que é o melhor, a fim de serem justos nessa escolha e poderem ter essa assertividade na escolha. Então, vai ser um jogo, como a gente já tem feito desde o começo, onde você é candidato de outras empresas e onde você é gestor, recrutador de recursos humanos na sua empresa em questão. Então, essa atividade, ela vai fazer com que você possa não somente exercer o que você geralmente exerce quando você envia o currículo, que é ficar naquela expectativa de ser chamado para o processo seletivo, mas você vai exercer também a possibilidade de ser um gestor de recursos humanos, de ser um auxiliar, um assistente de recursos humanos que pode analisar currículos, que tem essas competências, que tem a competência também de elaborar uma dinâmica, de elaborar uma entrevista. Então vocês vão aprender fazendo, criando, praticando. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e aguardem novas dicas e orientações nos próximos vídeos. Beijos!